Oi, eu sou Komodi, pode ser que você já tenha ouvido a minha voz por aí, eu sou dublador, eu faço voz de vários personagens de filmes e desenhos, mas hoje eu tô aqui pra ser a minha própria voz, pra dar voz pras minhas ideias. E o que eu venho falar hoje é sobre o que é imagem. Eu tô soltando um monte de videozinhos curtos lá no Instagram, no TikTok, aqui mesmo no YouTube Shorts, então segue aí nas redes pra saber um pouquinho mais sobre as minhas ideias, os meus pensamentos. Todos os vídeos bem curtinhos, bem rapidinhos de assistir, e de 15 em 15 dias, na verdade sábado sim, sábado não, eu venho aqui no YouTube pra falar um pouquinho mais, por um pouquinho mais de tempo, num vídeo um pouquinho mais longo, sobre alguma ideia que eu queira trabalhar um pouquinho mais, que eu queira expor um pouquinho mais pra vocês. E a ideia é a seguinte, eu falo aqui o que eu penso, vocês comentam aí embaixo o que vocês acham e a gente vai elaborando junto, a gente vai pensando junto, beleza? E antes de começar, já se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha com os amigos, bora lá. Imagem, o que é uma imagem? Etimologicamente, imagem vem da palavra imago, que significa fantasma, ou seja, a imagem parece ser a representação de alguma coisa que não tá ali, uma fantasmagoria. E de certa forma é, né? Porque a imagem é a presença de uma ausência. Quando você tá vendo uma imagem, você tá vendo a presença de alguma coisa que não tá ali. E ao mesmo tempo que ela é a presença de uma ausência, ela também é a ausência de uma presença. Só que o que é exatamente uma imagem, né? Sempre que a gente pensa em imagem, a gente pensa em imagem visual, em visualidades. Então nesse vídeo que você tá vendo aqui, ou então num quadro, ou então numa foto. Mas imagem é muito mais do que isso. Imagens são outras imagens também que são sensoriais. As imagens são multissensoriais. Como assim sensorial, né? Sensorial, dos seus sentidos sensoriais. Então existem, por exemplo, as imagens táteis. Se eu chegar no seu braço e fizer assim, ó, você vai sentir isso vira uma imagem dentro da sua cabeça dessa sensação. Ou o cheiro da casa da sua avó, o cheiro da roupa da sua mãe. Isso é uma imagem também que você tem, né? Ou então um som, uma música, né? Te traz uma imagem também, que é uma imagem sonora, a voz de alguém. Talvez a minha voz, se você já conhece de outros desenhos, de outros filmes, é uma imagem pra vocês. E agora vocês estão vendo a minha cara, que antes vocês não viam. Então como que era vocês ouvirem a minha voz sem saber qual era o meu rosto? Que imagem vocês faziam disso? Aí vem a primeira coisa, existem dois tipos de imagem. As imagens que estão dentro da nossa cabeça e as imagens que estão fora, que a gente tá cheirando, que a gente tá sentindo, que a gente tá vendo, que a gente tá ouvindo. Essas são as imagens que estão fora. E as imagens que estão dentro é a imagem que você faz daquilo que você sentiu, com os olhos, com o olfato, com o paladar, também tem as imagens gustativas, né? E aquele gosto da comida da sua mãe, é uma imagem, né? Tanto é que às vezes a gente tá na frente da imagem, a gente tá vendo a imagem, mas não viu. Sabe aquela famosa frase, eu vi, mas eu não enxerguei, né? Então o que que significa? Que você viu com os olhos, mas você não imaginou o que você viu. Então a imagem não se completou. Porque a imagem como um todo, ela é esse complexo que tá fora, que você tá vendo, que você tá sentindo, e que tá dentro, que você tá imaginando, que você tá vendo, que você tá sentindo. Ou seja, a imagem, ela é dupla. Ela tá dentro e fora ao mesmo tempo. E ela só existe quando ela tá dentro e fora ao mesmo tempo. Senão ela é alguma coisa que você viu, mas não enxergou. É alguma coisa que você sentiu o gosto, mas não sentiu de verdade, né? Sabe quando você come muito rápido? E aí você come e fala, putz, eu nem percebi o gosto daquilo que eu senti. Você não fez a imagem interna. Ou seja, a imagem não se completou como um complexo dentro e fora. Então aí já tem um primeiro dado muito importante. Para uma imagem se completar, ela tem que ser imaginada. Ou seja, ela tem que acontecer dentro da sua cabeça de alguma forma. Senão ela não se completa. E pensando em imagem como uma fantasmagoria, como uma representação de um fantasma, daquilo que já não existe mais, que já não tá mais na sua frente, como a presença de uma ausência, né? Por que que a gente faz imagens? Talvez uma das respostas seja que a gente queira possuir essas coisas que não estão mais na nossa frente, que não estão mais no nosso controle. Que a gente queira também controlar determinados estados de coisas que não são fixas, né? Coisas que são fluidas e que passam e que não tem como você controlar e você possuir. Então esse negócio vai embora, mas quando você faz essa imagem, ela fica ali, né? Só que ela fica só a metade, né? Então você pinta alguma coisa no quadro e aí quem olhar para esse quadro depois e enxergar esse quadro vai imaginar outra metade que tá faltando, que é a imagem interna dela, que é o que ela imagina. Ou seja, a mesma imagem da mesma coisa são várias imagens. Cada um vai ver uma imagem diferente. Por quê? Metade da imagem tá dentro da cabeça de cada um. É imaginada por cada um. Então essa ideia de que você vai fazer uma imagem também para controlar essa coisa vai por água
água abaixo. Porque se a outra pessoa olhar essa imagem e imaginar diferente, você fez a imagem para controlar aquela coisa que você imaginou, mas ela vai imaginar uma outra coisa ainda. Quando a gente vê o mesmo quadro, eu e você, por exemplo, eu vou ver uma coisa e você vai ver outra. Ou seja, se a gente faz imagem pra gente tentar controlar o que a gente viu e o que a gente imaginou, isso já vai sair descontrolado, porque quem olhar a imagem que você fez vai imaginar outra coisa e a imagem vira uma outra coisa ainda. E daí, se ela pintar a imagem que você pintou, vai ser outra imagem e assim por diante. As imagens, elas têm vida própria de certa forma. Por quê? Porque elas ganham vida na cabeça de cada um que vai vendo essa imagem. Peraí, quer dizer que as imagens são vivas? Exatamente, as imagens são vivas, elas têm vida. Você vê a imagem, mas ela te vê de volta e ela se completa com o que ela viu dentro da sua cabeça e ela vira uma imagem completa com metade da sua imaginação e metade do que estava na imagem, no quadro, no cheiro, no som. A comida da sua avó não é a mesma comida da sua avó para você e para o seu amigo, porque vocês imaginam comidas diferentes, porque cada um tem um gosto diferente, cada um tem um repertório de vida diferente que vai possibilitar imaginar comidas diferentes. A imagem também, como controle, né, também tem esse lugar de cativar. Eu faço uma imagem, de certa forma, para cativar vocês. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para tentar cativar vocês, para criar um vínculo de pensamento com vocês. Então a imagem também tem essa característica de tentativa de vinculação. Eu tento me vincular com vocês a partir das imagens que eu crio. E na hora que vocês virem esse vídeo, vai ser diferente do vídeo que eu imaginei que eu queria fazer, porque para cada um que estiver assistindo esse vídeo, ele vai significar uma coisa diferente, porque vocês vão imaginar esse vídeo de uma maneira diferente, a partir da vida de vocês, do repertório que vocês têm, que é diferente do meu, que é diferente de cada um. Então, quando eu imagino alguma coisa, eu coloco ele numa plataforma, numa mídia, por exemplo, nesse vídeo, ou num quadro. E daí, na hora que essa pessoa vê essa imagem, ela imagina a outra parte, e aí ela cria uma outra imagem do que eu tentei fazer como a primeira imagem. Deu pra entender? É um pouco confuso, né? Ou seja, a imagem metade tá na coisa que a gente usou pra representar, a tela, o quadro, o vídeo, a música, e a outra metade tá na cabeça de cada um que imagina essa imagem. Então, cada vez que você vê uma imagem, você reimagina essa imagem. É como se fosse uma reciclagem dessa imagem, sabe? É uma ecologia da imagem. A imagem tem vida própria e ela tem uma ecologia, porque ela vai sendo reimaginada e reciclada em cada cabeça de cada pessoa que olha. Só que para você imaginar essa imagem, você precisa ter um tempo para olhar para essa imagem e imaginar. O que acontece hoje em dia é que nem sempre a gente tem tempo para imaginar essas imagens. E aí o que acontece? Essas imagens vão ficando vazias. Mas isso sobre imagens vazias vai ser um tema para um outro vídeo. Por enquanto eu quero que vocês fiquem com esse pensamento de que metade da imagem tá na sua cabeça, que você reimagina, que você tem que olhar para essa imagem e pensar nela, tomar um tempo para pensar nela, para poder imaginar. Porque sem tempo não dá para imaginar. E sem imaginação, metade da imagem não existe, porque metade da imagem tá na sua cabeça, tá sendo reimaginada, reciclada dentro da sua cabeça. E esse que é o grande barato da imagem, ela ter vida e criar vida a partir das mentes de cada um. Ela vai criando um sistema, um ecossistema de imagem a partir das nossas vidas. Ela tem vida realmente. Ela olha pra dentro da gente e a gente olha pra dentro dela de volta. A gente pinta ela de novo pra outra pessoa olhar e imaginar outras coisas. E nesse momento, o fantasma da imagem é evocado e a imagem cria vida. Sabendo disso, como é que você vai ver uma imagem agora? Você vai imaginar? E se você não imaginar mais, cuidado, porque a imagem vai imaginar por você. No outro vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Por enquanto, comenta aqui embaixo o que vocês imaginaram do que eu falei, compartilha o vídeo, ativa o sininho, se inscreve e bora pensar sobre todas essas coisas. Bora imaginar.